Louvado seja o nosso Deus, igreja, glorificado e exaltado. Seja o Rei Jesus, o nosso Deus, a quem adoramos, a quem cultuamos nesta noite, em mais um culto de doutrina. Sejam bem-vindos visitantes, sintam-se à vontade entre nós, os internautas que interagem conosco. Fortíssimo abraço. Nessa noite, amados, o culto de doutrina, ele traz um tema, ele traz uma visão, uma temática, e nós anunciamos, nós pré-anunciamos ontem, e hoje já estamos aqui com esse tema, o ilusionismo satânico. Vem de ilusão, o ilusionismo satânico. Então é claro que nessa noite o Senhor nos dará uma visão, um vislumbre, um foco sobre discernimento, sobre nós termos a capacidade de inteligir, discernir os espíritos e conhecê-los para que não sejamos enganados. Muito bem, vamos abrir a palavra do Senhor, amados, nessa noite num texto muito conhecido da amada igreja para introduzirmos, e a partir daí vamos ler, os que possuem Bíblias, celular, na Bíblia mesmo impressa. Vamos lá. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Muito bem. Versículos de 9 a 12. Versículos de 9 a 12, de 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, de 9 a 12. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Nessa noite eu pediria que o nosso pastor Gabriel nos dirigisse em oração, e já já nós estaremos repetindo essa leitura. Atentamente a igreja nesses momentos vai se agasalhando, se fixando em seus lugares para que possam beber com visão essa palavra. Senhor Deus, muito obrigado. Em nome de Jesus, invocamos o teu poderoso nome nesse momento em que a tua palavra nos será ministrada, Senhor Deus, pelo teu servo, o pastor Afrânio. Que o Senhor fale ao nosso coração e derrame sobre a tua igreja, Senhor, visão da palavra, discernimento espiritual, para que entendamos a tua palavra, por ela sejamos amadurecidos, transformados em nome do Senhor Jesus, e que tu recebas a honra, Pai Santo, e a glória nessa noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém e amém. Repetimos, eu repito a leitura. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo, de acordo à eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Muito bem, amados, todos nós conhecemos esse texto, e nessa noite você vai focar principalmente nesses dados que são importantes. Quais? Olha lá, o iníquo, ele opera segundo a eficácia, o poder de Satanás. Eficácia de Satanás. Todo o poder dessa eficácia, sinais e prodígios da mentira.
engano de injustiça. O engano de injustiça significa o seguinte: é uma aparente verdade, até poderá ser alocada num texto bíblico, mas para trazer a lume e objetivar uma injustiça. E vamos ver como é que isso funciona. Então, irmãos, eficácia de Satanás, todo o poder desse Satanás, sinais e prodígios da mentira, engano de injustiça e operação do erro. Agora o versículo 11 nos impacta. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Então repare, a palavra de Deus está dizendo que Deus lhes manda o quê? O versículo 11, que Deus lhes manda, é por esse motivo que Deus lhes manda a operação do erro. Então atente bem, Deus manda a esse mistério da iniquidade, a esse serviço ministerial, de serviço mesmo, da iniquidade, a operação do erro, para que esse ministério e mistério da iniquidade ganhe crédito naqueles que se deleitam com a injustiça. Mas alto lá, Deus lhes manda a operação do erro. Nós sabemos que a palavra do Senhor diz, para que você não confunda em Tiago, que a Deus a ninguém pode tentar. Bom, aqui não está dizendo que Deus está tentando, Deus lhes manda. Então olha lá, Deus a ninguém pode tentar. Aquele que é tentado pelo mal, não se diga tentado por Deus, porque Deus não se deixa tentar pelo mal. É uma coisa diferente. Então vamos lá, como funciona? Deus lhes manda a operação do erro, Deus a ninguém tenta, mas permite a autoria da operação, ele autoriza a operação do erro. Olha lá, quem está à direita de Deus? Jesus, a verdade, o caminho, a vida, o Todo-Poderoso, tudo que você entende como Deus está à direita. E à esquerda? Está lá nos Salmos, mas não nos preocupemos em trabalhar hoje esquerda. Olha lá, quem está à esquerda do Altíssimo? Aí olha lá, ele chega a esse ser estranho, ele chega e diz: se tu provares, serás igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. Deus permitiu que o inimigo tentasse Eva? Sim, ele permitiu. Ele mandou a operação do erro através de Satanás provar a Eva, para ver da fidelidade dela ou não a sua palavra, dita antes para que ela não provasse. Então ele vem e diz, não morrerás. Apenas Deus sabe que no dia em que tu provares, serás conhecedora do bem e do mal. Então Deus mandou a operação do erro, por quê? Porque a Bíblia diz que nada ocorre sem a autorização dele. Nada pode acontecer sem que ele permita. Então, na sua presciência, Deus já conhecia tudo. Porém, ele não fez, ele não autorizou o pecado consumado, ele não tenta ninguém, mas ele autorizou o espírito do erro a operar. Então, qual é o outro exemplo? Olha, tira o que tu deste a ele, toca nele, deixa que eu tire aquilo que ele tem, para ver se ele não blasfema na tua face. O Senhor vai tirar tudo que ele tem, mas não toques na sua vida. Daqui a pouco, nu nasci, nu vou morrer, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o Senhor, volta Satanás, agora toca na pele. Nele, porque está escrito que pele por pele, tudo o homem dará pela sua vida. Toca, mas não o mates. Deus permite a operação do erro. Deus permite a operação do erro, porém ele a ninguém tenta. Ele a ninguém tenta, ele não quer, não deseja que ninguém caia. Ele não se deixa tentar pelo erro ou pelo mal. Muito bem, nessa noite, amados do Senhor, então a palavra de Deus diz que esse espírito, ele atua segundo a eficácia de Satanás. Todo o poder que ele tem, essa palavra eficácia e poder é a mesma coisa, pastor? É o poder dele abrilhantado, definido por uma estratégia de atuação. É a mesma coisa. Eficácia de Satanás, todo o poder de Satanás
sinais e prodígios da mentira, engano e injustiça, ou engano de injustiça, operação do erro. Muito bem. Então esse é o caráter do homem da iniquidade, que será o anticristo. Esse é o caráter de todos os anticristos que já passaram pela humanidade, e deste singular, no qual e dentro do qual Satanás habitará por um tempo. Será uma imitação da encarnação de Cristo, porém, obviamente, que não poderá nem se comparar jamais, porque ele é um mero imitador. Muito bem. Não abra, apenas ouça. Em Mateus 24, 24 diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Agora atenção para isso, que é muito sério. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis a questão e eis a razão pela qual todos nós, amados, devemos, além dos ministérios que são paralelos, terrestres do Espírito Santo, os 5, devemos ter dons para enriquecer esses ministérios, e um dom tremendo, todos são tremendos, mas um deles também é o discernimento de espíritos. Discernir os espíritos para ver e para sentir se eles procedem de Deus ou não procedem. Em João 7,24, Jesus falou: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Isso é muito amplo, isso é muito profundo. Se você ver o contexto anterior e posterior, ele trata de algo extraordinário. Mas esse é um ponto. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Então, nessa noite, fique bem atento que nesse tema, nessa temática, o ilusionismo satânico, nós vamos trabalhar daqui a pouquinho algo extraordinário na prática, para você ver como isso acontece e de que forma isso acontece. Muito bem, preste bem atenção então. Agora vamos para 1 Timóteo 4,1. Quem quiser abrir, abra. Quem não quiser, apenas ouça. Quem quiser conferir, vai lá. 1 Timóteo 4,1. Ora, o Espírito, esse é com E maiúsculo, é o Espírito Santo. Ora, o Espírito afirma expressamente, claramente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Alguns se desviarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia, pelo fingimento dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. No versículo 2, você acompanha: o Espírito, ora, o Espírito Santo afirma claramente, expressamente, que nos últimos tempos alguns apostatarão, se desviarão da fé, por obedecer a espíritos enganadores e a ensino de demônios, olha a via, olha o caminho, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Então anote aí, quem são esses espíritos enganadores no texto? Vamos exercitar. São demônios? Não, são homens, são pessoas. Espírito com E minúsculo aí é o espírito humano mesmo. Então olha como nós temos que ter a maior visão, o maior cuidado. Ora, o Espírito afirma expressamente, claramente, que nos últimos tempos alguns se desviaram da fé, apostatarão por obedecerem, a palavra-chave, obedecerem a espíritos enganadores. Aí não é demônio, aí é espírito humano mesmo. No original, em qualquer tradução, é o espírito humano. Agora repare,
Esses espíritos humanos, nós vamos dar um estudo rapidinho, alguma coisinha anotada sobre eles. Eles são, agora olha lá como decorre o texto, por obedecerem a espíritos enganadores. Aí vem, e a ensino de demônios. Então reparem, os demônios, eles giram ao nosso derredor com os principados e potestades de cada região, de cada país, de cada localidade, e eles estão aqui, e eles estão procurando o quê? Para agirem dentro da igreja. Espíritos enganadores. Eles estão perscrutando, Deus permite, porém Deus só deixa e só autoriza a atitude, a ação deles, se os espíritos enganadores alimentarem esses demônios. Ensino de demônios. Mas, pastor, por que eles não ficam logo possessos? Não, o diabo é astuto, e ele pega um espírito enganador e diz, bom, vou usar esse espírito enganador para tentar destruir essa igreja, ou no mínimo dividi-la. Espíritos enganadores e a ensino de demônios pela, olha, via hipocrisia, fingimento dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Espíritos enganadores, querido, para você detectá-lo, para você os detectar, você tem que ter o quê? Visão espiritual, discernimento de espírito, e para ter você tem que ser cheio da palavra. Por quê? Porque eles enganam. Eles enganam. Preste atenção para que você entenda, para que nós entendamos. Preste bem a atenção, igreja amada do Senhor. A palavra de Deus diz assim, preste bem a atenção. Eles se transformam em anjos de luz, ministradores da palavra, até se nós permitirmos. Então esses espíritos enganadores, eles, eu vou dar uma leitura rapidinho de uma doutora, e ela é brilhante nessa área, e ela pega espíritos enganadores em todos os setores e áreas, inclusive na igreja. Vou dar algumas características. Não possuem sentimento de culpa. São difíceis de reconhecer erros e pecados. São transgressores de regras disciplinares e doutrinárias. São livres de qualquer constrangimento interior, por não possuí-los. Fecha aspas, já abri lá na não possuem sentimento. Doutora Ana Beatriz Barbosa Silva. Frios, manipuladores, cruéis, destituídos de compaixão, culpa ou arrependimento. Utilizam-se de sua inteligência e da sua visão persuasiva, carisma e até facilidade para chorar e rir também, para impressionar, seduzir e enganar os seus ouvintes. Estão camuflados de bons amigos, de excelentes camaradas, de excelentes parceiros, e não costumam levantar suspeitas sobre quem realmente são. Repete, a mesma doutora Ana Beatriz Barbosa Silva. Aí vem aqui o Roberto da Mata, edição abril, 15/8/2007, do artigo na revista Veja, edição 2021, ano 40, texto, tema, sem culpa e sem vergonha. Eles não têm culpa e não têm vergonha. Eles agem de uma forma sutil, de uma forma visionária. Aí reparem só o que diz, 2 Coríntios 11, de 13 a 15. Só faça ouvir. 2 Coríntios 11, de 13 a 15. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo.
E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros da justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Resumindo, eles não têm frutos. Eles não possuem frutos. Os frutos deles são passageiros. E eu queria até dizer que houve uma palavra na quarta-feira, foi a Grace que ministrou, e por um problema técnico, viu, Grace? A Grace foi sexta. E ela trouxe uma visão linda sobre o joio e o trigo, uma visão profunda. Mas não é o caso, só para citar e para que a igreja saiba que houve um problema técnico, por isso que não foi ao ar. Muito bem, preste atenção agora. Esses espíritos enganadores, queridos, eles, repito, são visionários. Eles têm sempre uma questão para se opor ao corpo. Eles nunca caminham efetivamente ao lado do corpo, mas eles estão no corpo, mas sempre distorcendo a visão, sempre tentando chamar a atenção por uma outra ou por outra via. Então vamos calmamente caminhando. Olha lá, 2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3. Daqui a pouco você vai assistir algo glorioso para que você discirna como é que é feito o ilusionismo. Eu falei 2 Timóteo, foi? Foi. 3. Faria assim por gentileza. O nosso pastor Haroldo, gostaria que o nosso pastor Haroldo lesse para nós de 1 a 5 a princípio, mas não desmarquem. Pastor Haroldo vai ler 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder. Foge também destes. Muito obrigado, meu pastor. Esses adjetivos que nós já conhecemos, eles fazem parte de um elenco que vai terminar no sentido de adjetivação no 5, tendo forma de piedade, tendo forma de misericórdia, tendo forma de Deus, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Aí vamos ao versículo 6. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente. A palavra sorrateiramente é dissimuladamente, sorrateiramente é disfarçadamente, sorrateiramente é hipocritamente nas casas. E conseguem cativar mulherzinhas ou mulherzinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem conhecer ou podem chegar ao conhecimento da verdade. Agora aqui, queridos, ministrei há alguns meses atrás, talvez até um. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos segundo a fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, também como aconteceu com a insensatez daqueles, quem? Janes e Jambres, lá no Egito. Então, amados, todas essas características, essas péssimas qualidades, acompanham esse espírito, mas de uma forma camuflada, não é evidente. Aí diz, e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos de mente, réprobos quanto à fé. Janes e Jambres estão no Velho Testamento? Não. O nome deles não. Mas o apóstolo Paulo, poliglota,
escriba, aluno de Gamaliel, estudou profundamente a história egípcia. E a tradição histórica do Egito traz o nome dos 2 chefes de encantadores, de ilusionistas do Egito, que eram Janes e Jambres. Então esses 2 homens, Janes e Jambres, resistiram a Moisés. Deus mandou Moisés fazer sinais, mandou. E a equipe de adivinhação, a equipe de ilusionismo de Faraó a equipe fez os mesmos sinais. Porém, você viu o lance da cobra? A de Deus, o sinal de Deus sempre prevaleceu. Mas, amados, há a imitação, há o ilusionismo. Enquanto se coloca um vídeo, agora eu quero que você preste muita atenção. Já deve ter visto uma minoria, eu creio que viu. Todo mundo aqui é craque em ilusionismo, de ver, de entender. Mas nessa praça algumas pessoas vão vomitar, algumas pessoas vão passar muito mal, algumas pessoas vão gritar. E repare o ilusionismo. Isso não é verdade, mas atenção, vamos ficar de olho. Agora repare, pastor, agora a gente vai ter aqui na doutrina uma aula de ilusionismo. Não. Isso não é só nesse momento, isso acontece dentro da palavra. O diabo, ele pega a palavra, irmão, e joga por ângulos para te tirar da visão central e te levar para caminhos desvirtuosos da palavra. Assim não é só para você entender isso, mas vejamos, e depois eu comento, mas preste bem atenção, a máxima atenção. A máxima atenção. To sit down just like that. I want you to lay back for me. Lay back. That's good. Very nice. You want to cross your legs? Cross this leg over. There you go. Good. Just like that. That's perfect. You keep your legs like this. That's good. That's very good. Okay. Bring your arms out over here like this for me. Bring your arms out over here like this for me. Good. Okay. You married? You together? Come over here. I want you to do me a favor. You take his hands. You're going to hold on to his wrists. You're going to come over here. You okay? Yeah, relax. A little nervous. And you're going to hold his ankles. Okay? You're going to hold it just like that. All right? Just don't let go. And then you two, come over here for a second. Same thing. You take her hands, her wrists, and you're going to come over here and just, okay? Just hold her legs like this, okay? All right? And then when I tell you to, you can let them down, okay? Okay. Just like that. Relax. Okay. You all ready? Yes. I want you just to close your eyes. Just relax yourself. Relax yourself. Pull! Relax. Where you going? Come back over here. Come back over here. Relax. Come over here. Relax. Relax. You all right? Just relax. Ele está com as pernas dela e ela com as pernas dele. Come over here. What the? You have my legs!
Ele foi embora. Mais forte do que uma cobra comer uma outra, do que um sinal, isso aí é ilusionismo. Esse cidadão foi embora. Olha que a nossa Thaís é servidora, é formada em serviço social, está fazendo direito. E ela viu muito rápido, e eu disse, viu minha filha como ele vai embora, senão pai, ele vai ter que voltar para trocar as pernas. Entendeu? E ela foi craque, depois que a gente começou a rir, que ela caiu a ficha. Irmão, isso não existe. Mas você entendeu o sinal? Você entendeu o sinal? Agora imagine uma palavra, quando você não atenta para ela. Ah, pastor, ninguém aqui vai trocar a perna. Deus me livre disso, não vai acontecer. Mas quem viu, irmão, é muito perfeito. Agora é claro que isso é um truque. É claro que isso é um truque. Porém eu te pergunto, e as pessoas lá chorando, outras vomitando, uma que não se levantou da grama, e ele saindo. Ou seja, é uma hipnose, é uma ilusão que você vê e crê que é verdade, e crê que é real. Por isso o Senhor disse, não julgueis pela aparência, mas pela reta justiça. O Senhor não faz isso. O Senhor não é sensacionalista, o Senhor não é ilusionista, o Senhor não é mentiroso, mas o diabo é. E o diabo faz isso, irmãos. E ele faz em todos os setores, como Janes e Jambres fizeram no Egito. A tal ponto que Moisés ficou assustado. Não devaneceu, não deixou de crer em Deus e venceu no Senhor aquela parada. Mas Janes e Jambres fizeram sinais quase que nunca exato. Então isso aí é claro, irmãos, que foi uma ilusão. Agora imagine as pessoas procurando as pernas e o cara foge. É claro que não é real aquilo. Mas alguém me explica, pastor, isso é um truque. Eu também sei que é. Mas eu não posso explicar. Isso é um sinal satânico, irmãos. Isso é um pacto com o inimigo. Isso é realmente sinais e prodígios da mentira. Então, nessa noite, diante dessa visão, deixa que eu lhe leia Salmos 119, 37. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Como é que está isso em outras versões? Desvia os meus olhos para que não vejam coisas inúteis. Em outra versão, essa é a mais original. Desvia os meus olhos para que não vejam o fascínio da ilusão. O fascínio, o encantamento da ilusão. E vivifica-me no teu caminho. Uma das coisas que nós temos que ter nesses últimos tempos, nesses últimos dias, é conhecimento da palavra. O Senhor diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, desprezaste o meu conhecimento. Desprezarei a tua descendência, destruirei a tua obra, porque tu desprezaste o conhecimento e levaste o meu povo à morte, à destruição. Irmão, louvemos ao Senhor por essa igreja e tantas outras igrejas. Estamos aqui com o nosso pastor Haroldo, a nossa presbítera Neubis, nós estamos aqui com amados de obras também, nossos pastores, nossos líderes, e tenha a convicção de que, irmãos, você será perseguido, você será afrontado, você será perseguido até por parentes e amigos, por irmãos, mas creia que se você estiver na palavra, você não será enganado. Olha o que o Senhor diz, não julgueis pela aparência, mas segundo a reta justiça, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes, não são poucos nem pequenos, grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então nós que somos e nos julgamos eleitos, que bênção, temos esse direito, temos que ter essa ousadia, é bíblica, temos que ter convicção da nossa salvação, crescermos de glória em glória, mas entendermos que o diabo não dorme. A Bíblia diz que os crentes de Bereia examinavam a palavra,
Pedro diz que uns ouvem e outros devem julgar a mensagem. Tem que estar atento, irmão, para ver o objetivo, para onde está se conduzindo a palavra. Cuidado com muitas repetições. Lá o clero romano pegou muito, depois de Constantino, as visões de Martinho Lutero para adorar lugar, telhas, para adorar certos momentos. Outros, ao decorrer de muito tempo, começaram a adorar lugares dos reformadores, onde o reformador colocou o joelho, onde o outro botou a mão. Irmão do céu, a nossa visão, o nosso foco é a glória do Senhor Jesus. Como ontem foi pregado de forma gloriosa, o nosso foco, a nossa visão é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, na ordem de obediência. Então, atenção, tudo que você tiver em mente, atente para uma coisa: o corpo do Senhor é indivisível, não pode ser dicotomizado, dividido. Então, rápidas palavras, para que você e eu não percamos tempo, mas possamos extrair o melhor. Salmos 133, ó como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. João 17, 21, Jesus, a fim de que todos sejam um, e como tu és, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. 1 Coríntios 1:10, faleis a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, que não haja entre vós jamais divisões. De repente, esse é um texto de Corinto, mas lá vem Corinto também, quando ele fala no 12 sobre os dons, ele fala assim: e que não haja divisão entre vocês, porque todos somos membros de um só corpo. Então é linda essa indivisibilidade, esse discernimento do corpo de Cristo tem que ser a tônica da visão. Em toda palavra, isso não é preciso ser citado, mas isso está na essência. Você não vê dicotomia, você não vê divisão, você não vê porfia, dissensão, você não vê comparação, você vê a glória de Deus essencialmente pura. Lucas 11, 23, quem comigo não ajunta, espalha, para que não haja divisão entre vós, diz o Senhor lá em Coríntios. Se desse tempo, e nós não queremos tomar muito tempo da igreja, amados, preste bem atenção, só faça ouvir, será bem rápido. Preste atenção, eu leio bem rapidinho e até você vai ter no máximo 5 minutinhos. Preste bem atenção, esses dados que eu vou ler para você, eles só funcionam no corpo, eles só funcionam no crescimento, no ensino da palavra. E tem o ID, tem a reunião, tem o tornar-se membro da igreja, tem a comunhão, tem o crescimento, tem o discipulado. Então diz assim, irmãos, em 2 aos Tessalonicenses 1, de 3 a 7. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual efetivamente estáis sofrendo. De fato, se de fato é justo para com Deus, que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor, Jesus Cristo, com os anjos do seu poder. Mas esses fatos, olha aqui, irmão, no versículo 3, a vossa fé cresce sobremaneira, o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que vocês passam a sofrer perseguições. Esse mútuo amor, esse crescimento na fé, só ocorre, queridos, na comunhão do corpo, só ocorre no conhecimento da palavra e no amor pelo qual disse o Senhor que nós seríamos conhecidos pelo mundo, se nos amássemos uns aos
outros. 1 João, também outro fator que só acontece em comunhão, só acontece em unidade, senão não tem como acontecer. 1 João 1, aí eu peço para minha pastora me ajudar depois em 2 João, que só é versículo de 9 a 11. Então eu vou para com a igreja, e com a igreja em 1 João 1, de 6 a 10. Rapidinho. 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça ou de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Toda essa comunhão, irmão, só acontece num corpo em unidade. Senão não tem comunhão, tem divisão. Então a comunhão é a luta, é a visão da igreja, e sem santificação ocorre. Hebreus 13, depois a pastora vai para 2 João. Hebreus 13, por gentileza, amada igreja, estamos concluindo. Hebreus 13, de 7 a 9. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem, hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocupam. Amados, ou com isso se preocuparam. Amados, de novo o exemplo de liderança, a imitação da santidade, da fé. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Esse exemplo de liderança será até o arrebatamento para a glória. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porque o que vale está com o coração confirmado com graça. Você é salvo? Aí cresça na palavra. Você é salvo pela graça, dom imerecido, favor imerecido, cresça na palavra. Cresça no conhecimento, julgue as mensagens, vise, ouça com atenção o que se está sendo pregado. Se é realidade, se é verdade bíblica ou se é ilusionismo. Se é vaidade, se é porfia, se é contenda. Então, muito cuidado, muita sabedoria. Pastora, me ajuda, minha assessora, minha amada esposa. 2 João, não tem versículos, de 9 a 11. Toma, pastor. Tá. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Amém. No contexto anterior fala do anticristo, desse espírito de enganação, desse anticristo do qual esse espírito do erro devemos nos acautelar. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto Pai como Filho. Agora, atenção, cuidado com isso aqui, irmão, para que ninguém se fanatize. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Que é isso, pastor? Se alguém bater na minha porta, um irmão necessitado, vai, entra, meu irmão, fica à vontade. Se algum pedinte que você sentir, que não está exalando bebida alcoólica, que não está lhe enganando, e você perceber que tem uma necessidade, você pode ajudá-lo. Se alguém vier conversar com você, vai conversar com você. Evangelize, ganhe essa alma. Agora, se ele vier e trazer essa palavra distorcida, de que o Senhor, olha lá, não veio em carne, de que você deve
ultrapassar essa doutrina, o que que a Bíblia diz? Meu irmão, desculpe, você está trazendo heresia, e se você não se calar, e se você insistir, você vai contaminar os meus ouvidos, você vai contaminar a minha casa, os meus filhos. Então eu te peço, pare com isso, vamos orar, e você então vai repreender. Não significa o quê? O que que você tem? Não, pelo amor de Deus, é se lhe trouxer essa falsa doutrina, porque aquele que lhe dá as boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras. O que é isso? A pessoa chega e começa a arrebentar com a doutrina, a arrebentar com a tua comunhão, a arrebentar com a tua liderança, e principalmente contra o Rei Jesus, e você recebê-lo. Você está sendo cúmplice, conivente com o que ele está falando. Então, nessa noite, Senhor Deus, doutrina simples, mas que nos ajudou, Pai, a identificarmos o espírito do erro e o espírito da verdade, o amargo do doce, e para que não caiamos, Pai, em contradições contra a tua comunhão, contra a santificação proposta pela graça, por tudo aquilo que devemos adorar, nos curvar e termos comunhão uns com os outros, e sermos, Pai, colaboradores do teu Espírito Santo no processo de unidade, que nós sejamos cooperadores da unidade do Espírito Santo na igreja, amados, para que sejamos sempre prósperos, estejamos sempre em obediência e que cresçamos de glória em glória. Senhor, muito obrigado, que o ilusionismo satânico jamais nos alcance, que os falsos cristos, os falsos profetas que vieram para enganar, se possível, os próprios eleitos, não possam enganar os eleitos do teu povo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. A Ele toda a honra. Aleluia. Ministra Thaís, Ministério de Louvor, vamos louvar ao Deus vivo. A igreja se coloca de pé em nome de Jesus para louvarmos ao Senhor. Em nome de Jesus, viemos ser cooperadores, participantes para aquilo que tudo que o Senhor traçou o seu plano para nossas vidas, que em nome de Jesus, tudo aquilo que não vem da presença do Senhor, aquilo que pode estar nos iludindo, que as nossas escamas, a trave, que possa estar em nossos olhos, venha cair em nome de Jesus, porque o reino do Senhor é aquele que é firmado em misericórdia, aquele que é firmado em justiça, aquele que realmente segue tudo aquilo que está na palavra, porque foi Ele mesmo que a escreveu, Ele que inspirou seus servos e escreveu, que em nome de Jesus, igreja, devemos estar firmes, focados a subir para esse reino, que será eterno, será para os séculos dos séculos dos séculos. Estaremos ali vivendo com o nosso Deus eternamente. E por isso, Pai, nós te adoramos, te agradecemos por essa palavra maravilhosa, Pai, que venha germinar em nossos corações, dar frutos em Ti, Jesus. O reino se abala, porque Ele é o único Deus. os povos se curvam. O diabo pode tentar imitá-lo, mas Ele é o único Deus, é o único que merece que nossas mãos As mãos se levantem na presença levantam pra dEle. dizer que Tu és o Rei. O único Deus. Pra dizer que Tu és o Senhor. O reino se abala, os povos se curvam, as mãos se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei. Pra dizer que Tu és o Rei. Pra dizer que Tu és o Senhor. Pra dizer
Justiça e igualdade.